sejam muito bem-vindos. Bom, o objetivo desse vídeo é falar um pouquinho sobre unidades fotovoltaicas, geradores fotovoltaicos, mais especificamente inversores fotovoltaicos. Nosso objetivo aqui está dentro do contexto de eletrônica de potência. Não é aí um objetivo de falar sobre coisas comerciais, de montagem, de instalação, de projeto de inversores prontos, mas num contexto de engenharia, de falar um pouquinho sobre o funcionamento do inversor fotovoltaico. O que esse inversor fotovoltaico tem de especial em relação aos blocos internos, a sua estrutura, a sua malha de controle e como que ele funciona. Então, basicamente, os inversores fotovoltaicos, eles são como os inversores eólicos, ou também chamados de aerogeradores. Eles não regulam tensão e nem a frequência de saída. Então, muita gente acha que o inversor fotovoltaico lá na saída vai ter tensão e frequência regulada. Não! Esse inversor conectado à rede, on-grid, que é o nosso caso aqui, basicamente ele injeta corrente na rede. Ele trabalha como uma fonte de corrente. Ele é enxergado pela rede, pela grid, como uma fonte de corrente. Essa fonte de corrente, ela injeta potência ativa na rede. Então, basicamente, em um local, em uma casa, uma residência, na geração distribuída, a gente tem placas. Essas placas são conectadas a um inversor, ao módulo inversor, e o inversor injeta potência ativa, e essa potência vai variar dependendo da radiação solar, da irradiância, ao longo do dia. Então, a gente tem uma fonte de entrada não despachável, a gente tem uma fonte intermitente. Devido a isso, a eu ter uma fonte não despachável, a minha saída, ela simplesmente vai injetar corrente. Eu vou sincronizar com a rede, a tensão e frequência da saída vai ser a tensão e frequência da rede, porém a corrente, ela vai ter o fluxo de injeção na rede. Essa corrente pode alimentar as minhas cargas locais ou pode, além das cargas locais, alimentar outras cargas fora da residência. Então, basicamente, a ideia é essa. Quem regula a tensão e frequência da rede são unidades geradoras grandes, máquinas síncronas, normalmente de hidrelétricas ou de termoelétricas. Então, basicamente, o inversor fotovoltaico ele não tem essa responsabilidade. Então, tipicamente, nós temos conjunto de placas conectados ao módulo. E o que a gente tem no módulo? A gente tem na entrada do módulo um conversor step-up, um conversor elevador. Não é regra, mas a gente tem um conversor elevador. O que é mais comum é um conversor boost, o conversor básico da eletrônica de potência. Depois, na saída do conversor boost, a gente tem algo que a gente chama de elo CC ou barramento CC. Nesse barramento a gente tem um conjunto de capacitores, ou um capacitor aqui para representar todos. A gente tem um capacitor, nesse elo CC, porque a potência de entrada ela é variável, ela é contínua variável, e a potência de saída, ela é variável baseada no sinal alternado, numa corrente alternada que eu estou injetando. Então, quem absorve esse delta aí é o capacitor do elo CC. Depois a gente tem o inversor. O inversor da eletrônica de potência, nesse caso ele pode ser construído com 4 chaves, o inversor ponte completa, quando monofásico, ou com 6 chaves, quando trifásico. Na saída desse inversor, nós temos um filtro, Para sistemas fotovoltaicos, tipicamente nós temos filtros L com indutor ou tipo LCL com indutor, capacitor e indutor. Hoje em dia está sendo muito comum os filtros LCL. Por fim, nós podemos ter um transformador isolando o inversor da rede. Esse transformador pode existir ou não. Em muitos casos ele encarece o projeto, deixa o inversor maior, e ainda diminui um pouco a eficiência do processo. Mas, em muitos casos ele é extremamente necessário. Então, resumindo, a gente poderia resumir em 3 blocos: as placas fotovoltaicas, depois o bloco
do conversor elevador, no caso o boost, pode ser outros, né, mas o mais típico é o boost, e na saída o inversor. O filtro e o transformador, eles estão integrados no bloco inversor. Então basicamente nós temos aí, de forma resumida, 3 blocos: as placas fotovoltaicas, os conjuntos de módulos fotovoltaicos, o inversor elevador ou step up, tipicamente pelo boost, e o inversor. O inversor sendo composto por 4 ou 6 chaves, né, monofásico ou trifásico, do tipo ponte completa, né, que é o mais comum. Existem outras configurações, mas essa é a mais comum, e um filtro de saída, L ou LCL, e um transformador para conexão com a rede, podendo ser utilizado ou não. Agora, com relação às malhas de controle, nós temos basicamente uma malha de controle para o conversor step up e 2 malhas de controle para o conversor DC-AC, que é o inversor. Então, essa é basicamente aí as formas mais simples de controle. Existem outras formas mais sofisticadas, né, outras estratégias, mas aqui o objetivo é comentar das mais simples. O conversor boost. O que o conversor boost tem de malha? Uma malha de tensão. Eu basicamente controlo a tensão de entrada. Então, no inversor fotovoltaico, o controle do conversor boost, ele é diferente do convencional. Então a gente não controla a tensão de saída, mas sim a tensão de entrada. E quem gera a referência dessa tensão de entrada é o algoritmo MPPT. Então existe um bloco chamado MPPT, que é o bloco de rastreamento da máxima potência, né? Esse bloco, né, ele é constituído de um algoritmo. Esse algoritmo, o mais comum aí é o perturba e observa, mas existem muitos outros, né, como condutância incremental, etc. Basicamente, esse algoritmo ele fica rastreando, né, a condição de máxima extração de potência e definindo o valor de tensão ou definindo o valor de operação para o boost, né? Então, basicamente, essa malha de tensão irá controlar a tensão de entrada, mas e a tensão de saída do boost? Isto é, a tensão do elo CC. A tensão do elo CC é controlada pelo inversor. No inversor, nós temos 2 malhas de controle: a malha de tensão externa e uma malha de corrente interna. A malha de tensão, uma malha mais lenta, e a malha de corrente, uma malha mais rápida. A malha de corrente, ela define a corrente de saída do inversor. Seria, né, uma malha ligada à injeção de corrente na saída, injeção de potência ativa. E a malha externa? A malha externa é uma malha de tensão. Essa malha controla a tensão do elo CC. Então, a tensão do elo CC, que é a tensão de saída do boost, é controlada pelo inversor, né? Então existe essa integração, é uma conexão, né, como se fosse uma comunicação sem dados, né, uma comunicação usando as malhas de controle, né, as linhas de energia de cada bloco. Basicamente, quando eu não tenho o conversor boost ou quando eu não tenho o conversor step up, né, essas situações são típicas quando nós temos um conjunto de placas muito grandes que nos propiciam uma tensão elevada, né? Normalmente aí pelo menos os 50%, 70% da tensão de pico da rede. Então, quando eu consigo uma tensão considerável, eu elimino o bloco step up, né? Com isso eu aumento a eficiência do conversor, e aí essas placas são ligadas diretamente no inversor, né? Não havendo elevação de tensão. E aí o bloco MPPT, né, esse algoritmo, ele vai estar conectado à malha de tensão e não mais, né, à malha do boost. O boost não vai existir, então o MPPT vai estar ligado direto ao inversor. Então basicamente isso. Normalmente nós temos aí módulo, um conversor boost na entrada, elevador, um inversor, né, composto aí por 4 ou 6 chaves, um filtro LCL conectado a esse inversor, ou também um filtro L, e um transformador na saída. Esses são, né, os blocos, de forma resumida, de um inversor fotovoltaico. Lembrando, o inversor fotovoltaico, ele basicamente
extrai energia dos módulos fotovoltaicos, adequa essa energia alimentando o LCC, e o inversor, através do LCC, ele transforma um sinal CC, um sinal contínuo, num sinal modulado de onda quadrada na sua saída. Esse sinal passa por um filtro, normalmente de primeira ou de terceira ordem, e esse filtro, ele vai tirar os componentes harmônicos, transformando o sinal no sinal próximo do sinal senoidal, o sinal mais puro possível, sendo conectado com a rede, onde a frequência e a tensão da rede são ditadas, são reguladas, são estabelecidas pela barra, pelos geradores conectados na barra, e o gerador fotovoltaico injeta corrente, funcionando como uma fonte de corrente conectada numa fonte de tensão, Então, basicamente, esse é o contexto. Bom, fico por aqui. Uma próxima oportunidade eu comento com mais profundidade detalhes aí desse contexto. Um forte abraço aí, bons estudos.